Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Virgínia e hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Eclesiastes. Hoje nós vamos ler o capítulo 11. Então, acompanhe comigo. Façamos o que é bom no tempo oportuno. Então, começa assim, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Olha, esse versículo pequenininho já fala muitas coisas. A gente pode entender da seguinte forma. O pregador, na verdade, cita provavelmente o comércio marítimo de grãos, feito com os povos vizinhos. Carregar os frutos da colheita em alto mar envolvia riscos e fé, mas trazia prosperidade ao reino. Então, entenda, a gente imagina que Deus estava dando a direção, na verdade, Salomão, ele deu essa dica: lança o teu pão. É arriscado? Pode ser arriscado, pode ser difícil, mas uma hora você vai colher. Aquilo ali vai ter retorno para você em algum momento. No caso, lançar o pão sobre as águas representa também a atitude de fé, sabe? De coragem de abrir mão das suas preciosas sementes para dar a Deus, para dar ali um primeiro passo, uma atitude, tomar uma atitude, a fim de serem saciados plenamente por Deus. A alimentação dos povos daquela região era basicamente o pão, provavelmente proveniente, né, do cultivo de trigo e cevada. Por isso, lançar o pão sobre as águas parecia uma loucura, pois poderia resultar em extrema necessidade até a próxima colheita. Mas quando você faz algo na fé, com a certeza de que Deus, ele tá te dando todo o recurso, ele vai te dar todo o recurso, você não precisa ficar preocupado com a colheita. Você não precisa se preocupar, porque você está agindo na fé, você está confiando em Deus. Você está ali entregando para Deus aquilo ali que vai te suprir. Então, como ele já promete na palavra dele, confia em Deus, busca Deus em primeiro lugar, e todas as coisas vão serão acrescentadas. Ele nos diz que vai acrescentar em nossas vidas tudo. Quando a gente lança sobre ele a nossa vida, quando a gente lança sobre ele o nosso pão, né? O nosso pão diário, o nosso alimento, o nosso sustento, quando a gente lança sobre Deus a nossa necessidade, aquilo ali que a gente tem por confiança, aquilo ali que você tem, que você está apegado, que você sabe que aquilo ali é a única coisa que você tem, o seu suprimento. Quando lança sobre ele isso ali que te dá a garantia, que te dá uma segurança, então ele vai te dar o retorno. Ele vai dar o retorno pra gente. Entende? No versículo 2 diz assim: reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Significa ali, no caso, repartir o pão, significa generosidade e dar aos necessitados o alimento que eles precisam. Esse alimento não é apenas o físico, mas também o espiritual, que é a palavra recebida de Deus. Assim como o pão é capaz de satisfazer a fome, a palavra que sai da boca do Eterno sacia a ânsia de justiça dos sofridos, né? Antigamente os egípcios lançavam sementes sobre as águas quando o rio Nilo transbordava. Quando as águas baixavam, os grãos pareciam perdidos, mas no devido tempo davam seus frutos. Da mesma forma, devemos plantar a semente da planta no coração das pessoas, pois por meio do Espírito Santo ela frutificará e trará salvação. Ou seja, a gente pode interpretar de duas maneiras isso aqui. Nós podemos interpretar no sentido da gente divulgar a palavra, falar de Jesus para as pessoas, entregar para as pessoas o que nós recebemos de graça de Deus, a graça de Deus, o perdão, e a gente passar para as pessoas adiante, e por mais que elas não demonstrem ali que está recebendo, que tá sendo abençoada, por mais que ela não demonstre isso, a gente, no devido momento, aquela palavra que você deu, que a gente passou adiante, vai dar o seu retorno, vai ter o fruto daquilo ali. E também a gente pode interpretar da seguinte forma, na parte financeira, que é quando você reparte, ou seja, você coloca ali um pouquinho, investe um pouquinho em cada coisa. Você pode ter ali 7 ou 8 fontes de renda, investir em 7 ou 8 áreas diferentes. Ah, eu trabalho com Uber, trabalho com a internet, trabalho com artesanato, trabalho. E aí você vai vendo vários ramos que você pode investir
e ele, no devido tempo, aquilo ali vai dar o fruto para sua vida financeira. E você vai ter o retorno daquilo ali, porque você não sabe qual desses que você investir que vai dar certo. Algum desses vai dar certo, então você tem que investir para poder você ter o retorno de pelo menos um. Eu creio que, confiando em Deus, todos eles vão dar certo, mas você, pelo menos um desses, você vai ter o retorno. Continuando aqui no versículo 3. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. No versículo 4. Quem observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Quem observa o vento, nunca semeará. A acomodação, né? Tá falando do acomodado. A acomodação, ela tem o hábito de deixar as pessoas sempre a estaca zero. Você tá conformado, você tá achando que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem, que vai ficar sempre assim, que aquilo ali nunca vai mudar. O jeito que tá bom. Você não faz nada. Fica parado esperando acontecer, né? E o tempo, ele vai passar, gente. Não tem como não passar. E as coisas elas vão modificando por si só. A gente não tem como uma coisa estar estática ali a vida inteira daquela mesma forma. A sua vida não vai ficar a mesma da mesma forma para sempre. Não vai ficar a mesma para sempre. A sua vida não vai ficar assim. Se você não melhorar, vai piorar. Ela não vai ficar estática. Então, a acomodação deixa as pessoas sempre na estaca zero. Ficam ali paradas no tempo, porque esperam condições para alcançar a vida e tomar atitudes, tomar decisões. No passado, os servos de Deus obtinham êxito quando, sem olhar para as circunstâncias, agiam a fé. Nós temos isso em vários capítulos de Gênesis, Reis, Samuel. Temos vários exemplos. Aqueles que esperam que o vento cesse e as nuvens surjam para trazer chuva sobre as suas sementes, jamais obterão êxito, como eu falei anteriormente. Invista pelo menos em 7 ou 8 ramos diferentes, áreas diferentes, para você saber qual desses que vai dar certo. Porque não dá para você ficar sentado esperando. Você tem que investir, você tem que fazer algo acontecer. Não vai cessar, o vento não vai passar. Se você esperar o vento passar, você vai ficar perdendo tempo. E a vida só vai piorar. Se não houver a ação da fé, se não houver uma atitude de fé, não há como alcançar os benefícios oferecidos pela fé. Não adianta dizer que possui fé sem tomar uma atitude. A fé sem obras é morta. É necessário fazer o que ela pede. A acomodação vai sempre levar ao fracasso. Então, no versículo 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim, também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Então, esteja sempre investindo, esteja sempre agindo a fé, esteja sempre lutando. Não fique parado esperando acontecer. Vá atrás, corra atrás dos seus sonhos, lute pela sua família, pela sua vida. Fale de Jesus, fale de Deus, seja um bom exemplo. Busque estar sempre em atividade. Lute de verdade, porque você vai ter o retorno disso. Se você ficar parado, esperando as coisas acontecerem, com certeza as coisas não vão acontecer. Certamente suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol. No 8, porém, se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque não hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. No versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se no teu coração os dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, porque por todas estas coisas te trará Deus a juízo. O alerta não é para que o jovem não se divirta, pois o Altíssimo permite a alegria e o prazer do ser humano, porém, desde que haja limites e equilíbrio, né? Na fase da juventude, há descobertas e oportunidades, tanto para o bem quanto para o mal. O diabo conhece a força e a disposição do jovem, por isso investe em um mundo colorido e sedutor para o jovem. Assim, o incita a mergulhar nos excessos e nos prazeres desenfreados e ilícitos.
como as drogas e imoralidades. Quanto mais adrenalina, melhor. E muitos vivem como se Deus não existisse. Além dessas atitudes trazerem péssimas consequências terrenas, o jovem terá de prestar contas ao Altíssimo de todos os seus atos. Portanto, viva de forma equilibrada e sábia, né? Usando a sua força e a sua energia para fundamentar e preparar a sua vida para a fase adulta. Para a gente finalizar, versículo 10. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidades e são passageiras também. Então, tudo vai passar, tudo isso vai passar. O que não pode é você se deixar levar pelas suas emoções, tá bom? Então, o capítulo de hoje é esse, capítulo 11. Que Deus abençoe muito a sua vida e compartilhe esse áudio, esse vídeo com alguém que esteja precisando. Deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Um grande abraço. Tchau, tchau.